Boa noite, Fernando. Boa noite, senhor. Tudo bem? Tudo bem. E, então, conseguisse assistir a aula da semana passada? Eu ainda não consegui, senhor. Ainda não consegui. Eu tive uma pequena falha de internet. Aí eu tô com algumas aulas atrasadas. De outras Ah, disciplinas, no caso. é um problema local aí na tua residência, então. É um problema local. Eu tô com algumas aulas atrasadas. Tem que primeiro correr atrás dessas antes de Ah, assistir a esse, resolução esse dos tipo de exercícios. situação é bastante chato mesmo. Quando É, não está funcionando, a gente entra na rotina, mas quando dá algum problema, a gente vê como é importante, né? é. Infelizmente são os prós e contras, né, do home office. É, verdade. Eu dependo muito da internet. Quando dá problema aqui, fica difícil fazer qualquer coisa. Bom, na verdade, assim, o que eu pensei, né, de apresentar para vocês aqui na aula de hoje uma introdução ali aos conceitos das curvas no plano, reta tangente e parametrização pelo comprimento de arco, né, porque, digamos assim, nas primeiras aulas, Uhum. né, o que foi feito foi tipo uma revisão, né, Sim. das operações com vetores no plano e no espaço, Uhum. né? E principalmente aquelas relações entre vetores ortogonais, né? A gente fez uma revisão ali das bases ortogonais e bases Sim. ortonormais, especialmente, né? Tanto no R2 quanto no R3, porque nesses casos, né, o cálculo dos coeficientes, tanto numa base do R2 quanto no R3, quando a gente trabalha com bases ortonormais, é muito mais fácil de calcular, né, os coeficientes Sim. dos vetores. Então, foi nesse sentido que eu procurei apresentar ali aquelas operações com vetores, tanto do R2 quanto do R3. Uhum. Então, eu fiz aqui ali alguns exemplos, né, resolução de exercícios com vetores do R2 e do R3, calculei produto vetorial no R3, né, tudo isso para dar uma certa base. Né. A ideia aqui, tanto do estudo das curvas no plano quanto no espaço, né, e a gente consegue encontrar certas propriedades, né, e definir certas condições para que uma curva tenha esta ou aquela propriedade a partir destas operações com vetores, né, produto escalar, produto vetorial, enfim. Né. E em alguns casos, né, a derivada ela acaba sendo muito importante nas operações envolvendo estas quantidades que a gente estuda aqui, porque, digamos assim, né, a derivada é, né, uma operação que a gente conhece muitas regras, né? Por exemplo, que a derivada de uma constante é igual a zero, né? Que a derivada da regra da cadeia é tanto, né? Então é possível, a partir então destas operações com vetores no plano e no espaço e o uso da derivada, né, deduzir uma série de propriedades, né, dos vetores que permite, digamos, ter uma ideia, né, de como é que se comportam determinadas curvas. Né. Então, o que deve ser observado aí, pessoal, no livro, a autora faz uma apresentação que vai primeiro estudar, né, as curvas no plano, né, e depois estudar as curvas no espaço. Né. Então, eu vou pegar aqui o livro que a colega enviou, compartilhou ali. Ó. Eu até disponibilizei no Moodle, né? Não sei se vocês todos já tiveram a oportunidade de pegar ali o Fernando, não sei se chegasse a baixar ali, Fernando. Sim, senhor. Baixei. Tá, muito bem.
Bom, então eu vou fazer isso, né? Usar o livro como uma fonte ali, eu peguei também, tem uma cópia aqui comigo, né? E vou usar, então, fazer a partir do livro, né? Fazer a apresentação de alguns conceitos aqui, tá? E para isso eu vou até dar uma olhada nos exercícios que foram feitos, tá? Porque é importante dar uma revisada aqui, só um minutinho aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou dar uma revisada naquele texto que foi apresentado ali na semana passada e depois eu passo lá para o livro. Tá? Então, por exemplo, um dos exercícios lá do livro que eu apresentei é mostrar, né, que esta curva aqui, A vezes cosseno de t, B vezes seno de t, onde o t é um número real qualquer, né? Essa curva é uma curva parametrizada diferenciável, né? Então, observar que quando a gente tem, né, a gente tem a curva dada pelas equações assim, né? Alfa de t igual a cosseno de t, b seno de t, significa que o x é a vezes cosseno de t e o y é b vezes seno de t, né? Então, à medida que o t varia no conjunto dos reais, tu vai, né, calculando para cada valor de t um ponto sobre a curva, né? Então, a gente pode simplificar a notação, escreve simplesmente o x e o y, né? X é a vezes cosseno de t, e o y é b vezes seno de t. Então, quando aparecem essas funções trigonométricas, né, pessoal, a gente sempre deve procurar tentar manusear as equações para chegar nas identidades trigonométricas clássicas, né? E aqui, então, como eu tenho o cosseno e o seno, né, presentes aqui na equação, é natural eu fazer essa divisão aqui, tá? X dividido por A é o cosseno de t, e y sobre b é o seno de t. Né? Porque daí, quando eu elevar ao quadrado, nesses termos aqui, ó, x sobre a ao quadrado, mais y sobre b ao quadrado, isso vai resultar em cosseno ao quadrado de t, né? Porque o x sobre a é o cosseno de t. Então, dá cosseno ao quadrado de t, mais o seno ao quadrado de t, que a gente sabe que é 1. Né? Então, o que resulta é que a equação, né, esta curva, que tem essas equações paramétricas aqui, corresponde a esta curva no plano XY, que a gente sabe que é uma elipse. Né? Se o A for maior que B, é uma elipse com eixo maior igual a 2A, no eixo X, né? O eixo menor igual a 2B, e focos nos pontos F1 igual ao ponto C,0 e menos C,0 é o foco F2, né? E o 2C é a distância focal que satisfaz essa igualdade aqui, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha lá x igual a 5 cosseno de t e y igual a 4 seno de t, né? Onde t é um número real qualquer. Né? Então, o x' é menos 5 cosseno de t, que é a derivada, né, de cosseno de t menos seno de t, e o y' é 4 cosseno de t. A derivada de ordem 2 vai ser menos 5 cosseno de t, né? O y duas linhas vai ser menos 4 seno de t, e assim por diante. Então, como essas funções aqui, ó, elas são infinitamente diferenciáveis, né? Esta curva é uma curva parametrizada diferenciável. Né? E é assim que a gente verifica, né, que uma curva é uma curva parametrizada diferenciável. Né? A gente tem que só verificar que se as equações paramétricas são de classe infinito, que é o caso aqui. Né? Então, é uma curva regular, né, porque o vetor tangente a esta curva vai ser menos a vezes seno de t e b vezes cosseno de t. Né? Então, nós vamos concluir que o vetor tangente vai ser sempre diferente de zero, né? Porque se a gente igualar o vetor tangente a zero, né, o que vai dar? Vai dar menos a vezes seno de t e b cosseno de t igual ao vetor nulo do R3, do R2, né? Que é 0 e 0. Então, tu vai ter a vezes seno de t igual a zero, ou seja, seno de t igual a zero,
E onde o seno de t é igual a zero, o cosseno é mais ou menos 1, né? E vice-versa. Então, não existem valores de t que vão zerar essas duas expressões aqui, ó, simultaneamente, né? Onde o cosseno de t vale zero, o seno de t é mais ou menos 1. Então, né, o vetor tangente é sempre diferente do vetor nulo, portanto, essa curva é uma curva regular, né, de acordo lá com a definição da página 34. Quer ver? Vamos olhar a página 34 do livro. Ó, a curva, o vetor tangente é o vetor alfa', que é x', y', né? No R3, mas vale para o R4 também, para o R2 também. E a curva regular ser o alfa' de t é diferente de zero. Tá? Então tá ok, né? Tá de acordo com a definição. Então o que a gente faz, né? A gente pode fazer um trabalho bem intuitivo aqui, pessoal. Ó. Já que o t é um número real qualquer, né? Eu posso escolher valores para t, tá? Por exemplo, eu escolhi alguns valores de 0 até 2π, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Fui calculando, né, os valores correspondentes. Né? Então, quando o t é 0, o x, que é 5 vezes cosseno de 0, cosseno de 0 é 1, né, vezes 5 dá 5, e o y, que é 4 vezes seno de 0 é 0, vezes 4 dá 0, então é o ponto 5,0, né, que é um dos vértices da elipse. Né? No ponto π sobre 2, o cosseno vale 0, então o x vai dar 0, e o y vai ser 4 vezes seno de π sobre 2, né? Seno de π sobre 2 é 1, vezes 4 dá 4. Então, o ponto 0,4, que é o outro vértice ali, onde a curva intercepta o eixo vertical, né? Na parte superior do plano XY. Quando o t for igual a π, vai resultar cosseno de π, que é menos 1, vezes 5, que dá menos 5. E seno de π, que é 0, vezes 4, dá o ponto 0, então é menos 5,0, é o ponto de intersecção da curva com o eixo x, né, no semi-eixo negativo. Né. No 3π sobre 2, da mesma forma, né, o x é 0 e o y é menos 4, resulta no ponto 0, menos 4. E no ponto em que o t é igual a 2π, né, resultará o x igual a 5 e o y igual a 0, corresponde ao ponto 5, 0. Né. Então, aí, esses pontos, né, aparecem lá no GeoGebra, né, que é esse recurso que eu falei para vocês, né, que estão destacados todos esses pontos aqui. Né. E aqui dá para verificar, então, a propriedade que define a elipse. Né, a soma, né, qualquer ponto que pertence à elipse, tá, se tu calcula essa distância aqui, ó, até o foco 1, calcula essa distância até o foco 2, a soma dessas distâncias sempre é igual a 2 vezes A, que neste exemplo aqui é 10, né? Porque o A vale 5, então 2 vezes 5 dá 10. Né? E isso pode ser visto, quer ver lá nesse endereço aqui, ó, nesse link. Isso aqui é legal aqui do GeoGebra, porque a gente, né, consegue compartilhar o link, né? Então aquela figura fica gravada aí, né? Mas não, né? Então, não precisa ter software, né? Ela está gravada lá. Todos aqueles passos, né, que eu gravei, eu destaquei os pontos aqui, ó. Ponto 50, 04, menos 50, que é o ponto C lá. Né? Todos esses pontos aqui, os focos, tá? Então, observa lá, ó, este ponto aqui, ó, vocês podem observar que ele é um ponto que ele varia a posição dele, quer ver, ó? Mas se tu somar essa distância com essa aqui, ó, vai dar sempre 10, ó. Quer ver, ó? Vou botar uma velocidade bem baixa aqui, ó. Vou parar de vez em quando, quer ver, ó? Agora aqui, o segmento do ponto E até o foco 1, a distância é 7,32, que é essa distância aqui. A distância do ponto E até o foco 2 é 2,68, que é essa distância aqui. Então, se tu soma essas duas distâncias, dá sempre 10. Ó. Tá? Então, essa é uma propriedade, né, na verdade, que define esta curva. A soma das distâncias de qualquer ponto da curva aos focos é
sempre igual a 2 vezes A. Essa é a propriedade definidora da elipse, né? Então, a elipse é uma curva extraordinária, tem diversas propriedades, né, diversas aplicações, e aqui no GeoGebra a gente consegue visualizar, né, essas distâncias sendo desenhadas ali, ó. Vocês podem observar, eu posso pausar aqui o movimento, está aqui a soma, ó, constante igual a 10. Né? Então, é bem interessante este recurso, né, que foi compartilhado ali naquele texto. O outro exercício lá que o livro propõe, né, é obter uma curva regular alfa do R em R2, tal que no ponto zero esta curva é o ponto 2 é, né, e o vetor tangente seja igual a t ao quadrado e n na t. Então, significa que se o alfa' é t ao quadrado e n na t, que o x' é t ao quadrado e o y' é n na t, né? Porque o vetor alfa', né, nada mais é do que o x', y'. Então, está aqui o x', t ao quadrado, está aqui o y', que é o e na t. Então, né, para eu obter a definição x de t e y de t, eu preciso calcular a operação inversa da derivada, que é a integral. Então, o x de t vai ser a integral de t ao quadrado dt, e o y de t vai ser a integral de e na t dt. Essas duas integrais são integrais imediatas, né? Então, o x de t é t ao cubo dividido por 3 mais uma constante, que é um c, e o y de t vai ser a integral de e na t dt, que é o próprio e na t, mais uma outra constante, digamos d. Então, c e d são constantes de integração. Para eu determinar essas constantes, né, eu uso o fato de que no ponto zero, isto é, quando t for zero, né, o x vale 2 e o y vale 0. Então, o x de 0 igual a 2, né, implica c igual a 2, e y de 0 igual a 0, implica e na 0 mais d igual a 0, onde o d vale menos 1. Então, o c vale 2 e o d vale menos 1. Então, esta curva aqui, definida por estas equações, ou seja, alfa de t é t ao cubo sobre 3 mais 2, e e na t menos 1, onde o t pertence aos reais, né, é uma curva regular, porque a derivada, né, do alfa, isto é, o alfa', que é t ao quadrado de e na t, para que o resultado seja o vetor nulo, né, nós teríamos esse sistema aqui, ó, t ao quadrado igual a 0 e e na t igual a 0. Né, mas esse sistema não possui solução, né, teria que existir um valor de t que deveria anular essas duas equações simultaneamente, é o mesmo valor. Mas o valor que anula a primeira equação é o t igual a 0. Né? Mas na segunda equação, não possui solução para nenhum valor de t, né? E na t é sempre diferente de 0, independentemente do valor do t, e na t é sempre diferente de 0. Então, como esse sistema não possui solução, significa que o vetor alfa' sempre é diferente do vetor nulo, portanto, essa curva é uma curva regular. Né? Então, isso, lembrar da definição. Para uma curva ser regular, né, o vetor tangente tem que ser sempre diferente do vetor nulo. Então, aqui, neste outro exercício, né, pede para determinar o ponto de intersecção do eixo OX com a reta tangente à curva t ao quadrado, né, no ponto t igual a 1. Então, para fixar a notação e usar de acordo com o que está no livro texto, né? Quer ver? Ó? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Está mais para trás. Aqui, ó, na outra página. Eu chegar aqui, ó. Tá na página 23, tá, pessoal? Aqui, ó. A reta, seja alfa no intervalo I, né, na R2, uma curva regular. Então, a reta tangente a alfa
em T0 pertencente a I, isso é um certo ponto, né? É a reta que passa por alfa de T0 na direção do vetor alfa' de T0. Isto é a reta dada pela função g de R igual a alfa de T0 mais R vezes alfa' de T0, onde aqui o parâmetro é representado por R. Tá? Então, o T0, né, neste exercício, é o ponto de tangência ali, que é o ponto T0 igual a 1. Né? Então, para resolver esse tipo de exercício, né, tu tem que calcular, né, o vetor alfa', tá? E substituir estas expressões aqui na equação da reta tangente. Ó. A reta tangente é g de R, é o cálculo da curva, né? Esse aqui é o ponto de tangência, mais R vezes o vetor calculado no ponto de tangência. Tá? Então, o alfa de T0 é o alfa calculado no ponto 1, que é o que dá lá no enunciado. Né? Então, tu vai substituir o 1 ali, ó, vai ficar 1 e 1 ao quadrado, que é o ponto 1, 1. Né? Depois, o alfa' é o vetor tangente calculado no ponto 1. Né? Então, tu vai substituir aqui, ó, na primeira coordenada o valor é constante, né? E na segunda coordenada é 2 vezes 1, ou seja, vai dar o ponto 1, 2. Tá? Então, a reta tangente terá esta equação aqui, ó. É o ponto 1, 1 mais R vezes o ponto 1, 2. Ou o vetor 1, 1 mais o vetor R vezes 1, 2. Né? Então, ó, na primeira posição vai dar 1 mais R, né? Vai somar aqui, ó. E na segunda posição, 1 mais 2R. Então, agora o R é um valor pertencente aos naturais, aos reais. Né? Então, se tu substituir valores, né, para o R, tu vai ter os pontos sobre a reta. Né? Na verdade, basta escolher dois valores, né? Porque daí tu tendo 2 pontos, sobre a reta, tu tem a reta bem determinada. Né? Então, por exemplo, tu vai ter a equação que define o x, que é 1 mais r, e tu vai ter a equação que define o y, que é 1 mais 2r. Tá? Evidentemente que essas equações aqui são as equações paramétricas, né, de uma reta no plano que passa pelo ponto 1, 1 e tem vetor diretor dado pelo vetor 1, 2. Né? Então, esta reta, quando é que ela vai intersectar o eixo OX? Né? É o ponto em que o y vale 0. Ou seja, né, tu tem que igualar a equação paramétrica que define o y, que é 1 mais 2r, né? Tem que igualar isso aqui a 0. Então, igualando essa expressão aqui a 0, tu vai ter, né, subtrair os dois lados aqui o menos 1, né, onde tu vai concluir que o 2r é menos 1. Né? Dividindo por 2, tu vai ter que o r é menos 1 meio. Né? Então, tu vai ter, né, x de menos 1 meio, que é 1 meio, e o y de menos 1 meio, que é 0. Então, as coordenadas do ponto de intersecção da reta tangente à curva no ponto T0 igual a 1, né, com o eixo OX são 1 meio e 0. Né? Então, dá para ver aqui, ó. Está aqui a reta. Vocês observam que essa reta aqui, né, desculpe, a curva, é nada mais do que a curva em que o y é igual a x ao quadrado. Né? Porque vejam, aqui o x, né, vocês observem que, né, se a gente olhar as equações, né, a gente vai ter que o x é igual a t, né, e o y é igual a t ao quadrado. Certo? Só que t ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado, né, porque o t e o x são iguais. Né? Então, nesse caso aqui, por que eu estou comentando isso? Porque, nesse caso, o uso da equação cartesiana, né, permite traçar o gráfico. Tá? Se tu usar equações paramétricas, eu, pelo menos, não sei como é que faz o gráfico de equações paramétricas aqui no GeoGebra. Tá? Então, por isso que eu estou usando as equações cartesianas. Né? Então, eu peguei e desenhei, né, esta figura aqui. Ó. Está aqui a curva, que é o y igual a x ao quadrado, né? E aqui é a reta tangente, né? Que é y igual a 2x menos 1. Tá? Localizei o ponto de tangência,
que é o ponto 1 lá, ó, e o ponto B, que é o ponto em que a reta tangente intercepta o eixo AX, né? Certo? Então, na figura acima ali, né? O ponto de intersecção da reta tangente na curva é o ponto. Vou botar aqui, né? É o ponto B no meio. Equação aqui fica melhor. Esse pontinho que aparece aqui, né? Esse pontinho. Então, aqui, né, nesse caso, a mesma coisa, né, pessoal? Observem, ó, x é 1 mais r. Né? Então, se eu isolar o r aqui, o r é igual a x menos 1. Então, eu posso substituir aqui, ó, nesta equação paramétrica, né, o r por x menos 1. Então, o y vai ficar 1 mais 2x menos 1. Usa a propriedade distributiva aqui, vai ficar 1 mais 2x menos 2, que é 2x menos 1, que eu tenho, então, a equação, né, da reta tangente, que é 2x, y igual a 2x menos 1, que está destacada aqui, né, nessa figura, que vocês têm o link lá, vocês podem consultar depois. Muito bem. Um outro resultado muito importante, né, para uma curva regular, né, aqui uma curva então no plano, né, que pede para demonstrar que o vetor tangente vai ter módulo constante, tá? Se e somente se para cada t pertencente ao intervalo i de definição lá da curva, né, o vetor alfa das linhas é ortogonal ao vetor alfa'. Né? Então, aqui, essa propriedade diz que é uma equivalência. Né? O vetor alfa' tem módulo constante se e somente se o alfa duas linhas e o alfa' são ortogonais. Então, vou demonstrar, né? Primeiro, vamos supor que o módulo do alfa' seja uma constante. Né? Então, significa que a raiz quadrada de x' elevado ao quadrado mais y' elevado ao quadrado é igual a uma constante. Isso aqui significa, né, o módulo do vetor alfa'. Eleva ao quadrado, tá? Vai ter o quadrado do x' mais o quadrado do y' igual a c. Porque k ao quadrado é uma constante. Né? Aí tu vai derivar esta igualdade aqui, ó, né, em relação à variável t. Né? Então, o que vai acontecer aqui, eu tenho que usar a regra da cadeia, né, para cada termo. Derivada de x' de t ao quadrado vai ficar 2 vezes x' mais a derivada do x vezes, desculpa, a derivada do x', que é x duas linhas, né, pela regra da potência aqui, estou usando a regra da cadeia. Né? Derivada de u ao quadrado é 2u vezes u'. Né? Vai ficar 2 vezes x' vezes x duas linhas de t. Mais, que mesma coisa, a derivada de y' ao quadrado fica 2 vezes y' de t vezes y duas linhas de t. Igual a derivada da constante, que é igual a zero. Tá? Então, né, calculei a derivada aqui, ó, né, de cada um dos termos desta igualdade aqui. Divide tudo por 2, né? Resulta que o x', ó, x' vezes x duas linhas, mais y' vezes y duas linhas, igual a zero. Tá? Este desenvolvimento aqui, né, na verdade, equivale ao produto escalar desses dois vetores. Ó. O vetor x', y', produto escalar com o vetor x duas linhas e y duas linhas. Vocês vejam, então, que isso está dizendo que este vetor, né, que é o vetor alfa', quando ele faz o produto escalar com o vetor alfa duas linhas, o resultado é zero. Né? Quando isso acontece, é porque os dois vetores são ortogonais, ou seja, o vetor alfa duas linhas é ortogonal ao vetor alfa'. Né? Bom, então agora vamos
Então, demonstrou, né, que a propriedade é válida num sentido. Se o vetor tangente tem módulo constante, o vetor alfa duas linhas é ortogonal ao alfa linha. Reciprocamente, né, se o vetor alfa duas linhas é ortogonal ao alfa linha, né, então o produto escalar desses dois vetores, né, é igual a zero, ou seja, x', y', produto escalar com x duas linhas, y duas linhas, é igual a zero. Ou seja, x' vezes x duas linhas, mais y' vezes y duas linhas é igual a zero. Tá? Então, eu vou integrar agora esta igualdade aqui, ó, em relação à variável t. Então, vai ficar a integral de x' vezes x duas linhas, dt, mais a integral de y' vezes y duas linhas dt, igual a integral de zero dt mais c. Né? Então, usando essa substituição aqui, ó, que o u é x', né, a gente sabe que a diferencial de u é a derivada de u, que é x duas linhas, vezes a diferencial de t. Tá? Então, terei que este termo aqui, ó, vou escrever aqui, ó, é igual à integral de u du, né? Mas a gente sabe que a integral de u du é igual a u ao quadrado sobre 2, ou seja, x' de t elevado ao quadrado dividido por 2. De modo análogo, né, ocorre que a integral deste termo aqui será a mesma coisa. É só pegar aqui, né, e, e atualizar aqui. Em vez de ser x', vai dar y'. Então, a gente vai ter, após a multiplicação por 2, né, que x' de t elevado ao quadrado mais y' de t elevado ao quadrado vai ser igual a uma constante. Vai ter uma constante lá do outro lado, e multiplicada por 2 é uma constante qualquer. Né? Mas isso aqui é exatamente, né, o módulo, né, do vetor alfa' elevado ao quadrado. Tá? Ou seja, como se o módulo elevado ao quadrado é uma constante, é porque o módulo do próprio vetor é uma constante. Então, isso realmente prova, né, que essas duas propriedades são equivalentes. Né? Então, toda curva, né, toda curva que tem essa propriedade, né, quando o vetor alfa' tem módulo constante, significa que o alfa duas linhas é ortogonal ao vetor alfa'. Né? E várias curvas têm essa propriedade. Né? É o que a gente vai ver agora aqui. Ó, a curva alfa de t, cosseno de t e seno de t, né, é um exemplo de curva parametrizada diferenciável. Né? Este termo aqui, ó, é usado quando as funções que definem a curva, né, que são nesse exemplo, né, o x de t igual a cosseno de t, y de t igual a seno de t, elas são infinitamente diferenciáveis. Eu posso derivar o cosseno tantas vezes quantas eu quiser, e eu posso derivar o seno tantas vezes quantas eu quiser. Tá? E essa curva também é uma curva regular. Né? Observa, por que eu né, como é que eu provo isso? Tá? Ó. Vamos fazer aqui. Né? Ó, então, ficou esse exercício aqui, né, para completar esses argumentos. Ó. Eu peço para provar que essa curva é uma curva regular. Então, eu tenho aqui, ó, estes resultados. Então, derivando, vou colocar aqui os resultados, né, das derivadas. Ó, vai ficar x', que é menos seno de t, né? Derivada do seno é menos seno. Tá? E a derivada do y' é o cosseno. Ora, se a gente igualar o vetor alfa' ao vetor nulo, né? Ó, vamos escrever aqui. Igual que o alfa' de t, né? Que é alfa' de t, né? É o vetor x' de t certo? E o vetor y' de t. Neste caso, né, se igualarmos isso aqui ao vetor nulo,
O que vai acontecer aqui? Né? Vai resultar que a gente vai ter, ó, passo a passo aqui, a gente vai ter aqui na primeira coordenada, né? Menos seno de t, e aqui na segunda coordenada, o cosseno de t, igual ao vetor nulo do espaço que a gente está considerando, são curvas do plano. Né? Então, olha só, a gente vai ter um sistema de equações, né, que é um sistema que, se tiver alguma solução... Opa, não é isso que eu quero. Deixa eu achar uma chave aqui. A gente vai ter, na primeira equação, o menos seno de t igual a zero, tá? E a segunda equação, cosseno de t igual a zero. Tá? Então, para que fosse possível, né, encontrar um ponto em que o vetor se anule, o vetor tangente se anule, teria que encontrar um valor de t que anule simultaneamente as duas funções, menos seno de t e cosseno de t, mas isso é impossível. Tá? Esse sistema não tem solução. Né? O sistema não tem solução porque onde o cosseno de t vale zero, o seno de t é igual a mais ou menos 1. E onde o seno de t vale zero, o cosseno de t é mais ou menos 1. Né? Então, o sistema não tem solução. Né? Não existe um valor de t que anule as duas funções seno de t e cosseno de t simultaneamente. Tá? Significa, o vetor tangente sempre será diferente do vetor nulo. E não só isso, o vetor tangente vai ter sempre módulo igual a 1. Ó, vejam só, agora vamos calcular o módulo, né? Vamos calcular o módulo. O módulo de qualquer vetor, aqui o alfa, vamos copiar aqui. O módulo desse vetor, vamos botar aqui o símbolo do módulo. É a raiz quadrada ó, quem são as funções aqui? Ó? É menos seno de t e cosseno de t. Né? Então, tem que pegar e fazer cada uma delas elevado ao quadrado, depois soma. Né? Então, eu pego aqui, ó, menos seno de t elevado ao quadrado, mais, eu vou agora a outra função ali, mesma coisa, ó, cosseno de t elevado ao quadrado. Né? Certo? Isso aqui vai dar a raiz quadrada de 1. Porque o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Ó, é uma situação particular daquele resultado anterior. Né? Ó, vejam, o vetor alfa' tem módulo constante. Ó. O vetor alfa' tem módulo constante. Então, se ele tem módulo constante, significa que o vetor alfa duas linhas será ortogonal ao vetor alfa'. Né? Vetor alfa duas linhas vetor alfa duas linhas será ortogonal ao vetor. Então, para essa curva, né, que é uma, como a curva é dada por essas equações aqui, ó, então aqui nós temos que o x de t é o cosseno. Então, o x é cosseno, né? O x é cosseno. E o y é
igual a seno de t. Tá? Mas então, usando de novo a identidade fundamental da trigonometria, né, a gente vai calcular, né, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, certo? Ou seja, esta curva, né, ela representa uma circunferência, né? Então, essas são as equações paramétricas de uma circunferência de centro na origem do R2 e ρ igual a 1. Né? Certo? Então, aqui, ó, a gente está, estou mostrando para vocês, né, o gráfico desta curva, tá? Que ela é descrita, então, no sentido anti-horário. O raio é 1, né? Então, eu localizei aqui alguns pontos, em particular o ponto que corresponde ao π sobre 4, que é o raiz de 2 sobre 2, raiz de 1 sobre 2, aqui, ó. Né? E o vetor tangente traçado ali naquele gráfico. Oi? Então, quer ver? Ó, vocês podem enxergar esse traçado, né? Ali no GeoGebra. Botei o link lá, vocês podem abrir o link. Então, é um recurso bem bom esse do GeoGebra, quando a gente, né, vai fazer gráficos de curvas cujas equações são equações cartesianas conhecidas, né? Circunferência, elipse, hipérbole, parábolas. Então, é bem legal de fazer. Esse ponto aqui, ó, como é que eu localizei esse ponto, né? Como é que eu descobri esse ponto? Né? Substituindo, né, o x por π sobre 4, tanto na equação, o t, né, por π sobre 4 na equação do x e do y. Veja ali, ó, por exemplo, né, t igual a π sobre 4, vai pegar aqui as equações, ó. Vai ter, no lugar aqui do t, tu vai colocar o π sobre 4, nessa posição e nessa aqui. Tá? E aí tu pega uma calculadora, aí tu vai ver que isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Né? Raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno também. São aqueles valores conhecidos, né, do seno e do cosseno. Né? Então, o que eu fiz? Eu localizei o ponto A, né, exatamente raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, que é exatamente aquele pontinho que aparece lá. Certo? Aí eu peguei esse ponto aqui, né, para saber para definir o vetor tangente aqui, ó, tá? Então eu peguei o vetor tangente como sendo o vetor que vai ter origem nesse ponto, né? Esse terminar naquele ponto lá. Tá? E aqui eu peguei alguns pontos, né, sobre a circunferência, ó. É bem legal esse recurso, né, que a gente consegue ver aí o movimento, né? As coordenadas dos pontos vão mudando ali, ó. É bem legal. Muito bem. Então, realmente, né, essa curva tem essa propriedade de ser uma curva regular. Né? Ela é descrita aqui, então, no sentido anti-horário, como a gente viu ali no gráfico. Né? À medida que os valores de t vão aumentando, a curva é descrita no sentido anti-horário. Bom, beleza. Então, aqui, né, neste livro, então, aqui, ó, eu recomendo vocês tentarem fazer aqui, ó, esse exercício número 5 aqui da página 35, tá? Exercício número 5 da página 35 é um dos exercícios que eu vou pedir na atividade de avaliação A1. Tá? Muito bem. Então, para a gente dar continuidade aqui, tá? Tem o conceito, então, de mudar o parâmetro, né? E chegar num parâmetro que é chamado de comprimento de arco. Né? E sempre que houver uma função, né, que faz uma reparametrização da curva, a gente chama essa função, então, de uma reparametrização quando ela é chamada de uma mudança de parâmetro. Tá? Por exemplo, ó, essa curva aqui.
A vezes cosseno de t e A vezes seno de t, tá? Onde o A é diferente de zero é uma constante, né? Então, H de S igual a S sobre A, tá? Então, né, aqui, na verdade, né, pessoal, acho que ele escreveu isso, exatamente. O que é o H de S? É o T, né? Ela esqueceu de escrever aqui, né, que o T é S sobre A, tá? Então, no lugar do T, tu vai escrever S sobre A lá dentro do cosseno e do seno, ó, tá? Aqui, mesma coisa, ó. Se tu tiver uma equação alfa de t, t, 2t, se tu substituir o t por 1 menos 2r, né? Tu vai ter lá no lugar do t 1 menos 2r, 2 vezes 1 menos 2r vai ficar 2 menos 4r. Muito bem. Então, a ideia aqui é a seguinte, é definir um conceito que é o comprimento do arco da curva, né? Quando tu tiver dois pontos sobre uma curva, imagina uma curva do plano, tá? Pode ser um segmento de reta, pode ser uma exponencial, né, que dá uma espiral logarítmica, um pedacinho de parábola, um pedacinho de hipérbole, enfim, dois pontos quaisquer sobre uma curva do plano, né? A ideia ali do autor é chegar na definição do cálculo do comprimento de arco da curva, né, correspondente a uma certa variação do parâmetro. Tá? Então, né, quando tu tem uma curva regular, né, a gente vai fixar dois pontos T0 e T1 no intervalo, né, vai subdividir esse intervalo T0 e T1 numa partição, certo? T0 igual a zero, menor que a 1, menor que a n, igual a T1, né? E tu vai calcular os pontos e ligar esses pontos aqui, ó, por segmentos retilíneos, tá? Alfa de A0, alfa de A1, alfa de AN, né? Isso vai dar uma linha poligonal inscrita a curva entre os pontos alfa de T0 e alfa de T1. Deixa eu ver se ela faz aqui o desenho, acho que ela não faz. Não, não faz. Tá? Então, essa poligonal vai ter um comprimento, né? Aí, tu pegar ó, o limite superior do conjunto de comprimentos dessas linhas poligonais vai ser igual à integral, né, de T0 até T1 do módulo do alfa linha de T dt, tá, que é chamado comprimento, né, de arco da curva alfa de T0 até T1. Tá? Então, né, o comprimento, né, do arco vai ser essa função aqui, ó, a integral entre T0 e T de módulo de alfa de t dt. Essa função aqui é chamada de função S, que vai depender do parâmetro t, né, da extremidade superior do intervalo, né, e essa função vai ser chamada de função comprimento de arco da curva alfa a partir do valor do t0. Tá? Então, esta curva ela vai dar sempre um número se o t0 e o t1 forem valores conhecidos. Quer ver? Ó? Vou pegar um exemplo aqui. Vou aumentar o tamanho aqui da fonte. Vamos considerar a função ali do... Puxa vida, mas... Chato isso. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó.
esse exemplo aqui. A gente viu ali que essa circunferência, né? Certo? Então, vou calcular o comprimento de arco da curva, digamos, esta aqui, né? Entre os pontos correspondentes a, digamos, vamos pegar aqui, digamos lá, T0. T0. Opa. T0. T0 igual a 0, né? Vou copiar aqui, depois eu edito. E, digamos, T1 igual a, digamos, π sobre 2. Né? Você observa, né, pessoal, o que a gente está querendo fazer aqui, né? Ó, o comprimento de arco, né, é a integral que corresponde de acordo com aquela fórmula ali. Ó. Vamos escrever aqui. É o S igual a integral de 0 até π sobre 2 de módulo, né, do alfa linha de t, ou seja, raiz quadrada, né, da derivada, que vamos fazer aqui o desenvolvimento, né? A derivada, que é menos seno de t, elevado ao quadrado, mais a derivada aqui do seno, que é cosseno, né? Cosseno de t elevado ao quadrado. Né? Veja lá, o alfa de t, né? Desculpa. Ó, é isso aqui, né? Então, se o alfa de t é cosseno e seno, né? Se eu derivo, ó, se eu derivo aqui, vai dar cosseno, a derivada é menos seno de t, e aqui a derivada é o cosseno de t, certo? Então, quando a gente calcula, né, ali na fórmula, ó, fica um módulo, né, do vetor tangente, ou seja, a raiz quadrada da primeira componente do vetor tangente, que é menos seno elevado ao quadrado, mais a segunda componente, que é o cosseno de t elevado ao quadrado. Tá? Então, quando eu calculasse ela, opa, faltou o dt. Quando eu calcular essa integral aqui, bom, eu vou calcular primeiro a raiz quadrada ali, né? Então, eu vou ter a raiz quadrada de seno ao quadrado, né, mais o cosseno ao quadrado. Mas isso aqui é exatamente igual a 1. Né? Então, vai ficar o S igual a raiz de 1, que é 1. Ou seja, eu tenho que calcular essa integral aqui, que é uma integral imediata. Isso aqui vai ficar π sobre 2. Então, o comprimento, né, do arco entre os pontos correspondentes aos valores do zero e do π sobre 2 é igual a π sobre 2. Né? Por que isso acontece? Né? Neste caso aqui, que eu tenho exatamente, né, uma circunferência. Observa lá, ó, quando t é igual a zero, a gente está falando desse ponto aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui. Tá? E quando t é igual a π sobre 2, a gente está falando desse ponto aqui. Né? Então, esse arco aqui, ó, né, o comprimento
né, desse arco aqui é exatamente 1/4, né, do comprimento da circunferência. Como o raio é 1, né, o comprimento total dessa circunferência é 2π. Né? Então, 2π dividido por 4 é exatamente π sobre 2. Então, o que mede aquele valor do S ali é exatamente o comprimento desse arco aqui. Ó. Eu não sei se a gente consegue destacar um pedaço de... Acho que não dá. Acho que ele não desenha só um pedaço da curva, acho que não. Semicírculo. Arco circular. Ah, tá. Centro, aqui e aqui. Então, esse arco circular aqui, a gente pode ver as configurações e desenhar aqui, quer ver, ó, em uma cor diferente. Então, tá ali, ó. E aqui ele mostra o comprimento, ó. 1,57, que é aproximadamente π sobre 2. Né? Certo? Vamos calcular o comprimento de arco de um pedaço de um segmento reto. Dentro da curva, vamos pegar essa curva aqui, ó. 1 mais 2t, vamos botar aqui, 1 mais 3t, aqui 2 mais 4t, né? Vamos calcular de 0 até 1 aqui. Tá? Passar lá para outra página. Nós temos aqui esta equação é a equação que define a curva, né? Então, o vetor alfa' vai ser derivada de 1 mais 3t, que é 3, derivada de 2 mais 4t, que é 4. Então, aqui a derivada é constante. Ó. Quando o vetor alfa' é constante, né? O vetor alfa duas linhas é ortogonal ao vetor alfa'. Então, o comprimento de arco ele fica assim. Vamos pegar aqui. Vou escrever aqui a forma. S igual a integral definida de T0, vou botar aqui. T0 até T1 do módulo, se eu acho alfa aqui, alfa de T, dt, né? Certo? Então, essa é a forma que tu vai usar sempre que for necessário calcular o comprimento de arco, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos o T0 é conhecido e o T1 também é conhecido. Se fosse um valor, né, variável aqui, aí seria também um valor variável ali, mas é um valor conhecido, que é 1. Né? E o módulo, né, do alfa', vamos calcular aqui. A gente pode calcular aqui dentro da integral ou fora, né? Tanto faz. Vai ficar a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas ali. Vamos tirar esse troço aqui. Aqui vai ficar, então, o 3 ao quadrado. Vai dar um número, acho que inteiro, inclusive. Vai dar 5 ali. Mais o 4 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 25, que é 5. Né? Aí vai ficar a integral de 0 até 1 de 5 vezes dt. Né? Isso aqui é mesmo de 5. Né? Então, 5, né, é o comprimento, né, do arco dessa curva aí, para quando os t varia de 0 até 1. Né? Por quê? Porque os pontos, né,
Ó, vejam que, né, o x, né, é 1 mais 3t, certo? X é 1 mais 3t. Esse é o x. E o y é essa equação aqui. Então, na verdade, nós temos aqui a equação de uma reta. Se o t varia no conjunto dos reais, a gente vai ter uma reta. Né? Quando o t varia de 0 até 1, a gente tem um segmento de reta. Veja que quando o t vale 0, né, ó, t vale 0, né, o que a gente tem? Que o x é 1, né, e o y é 2. Opa. Ó, o x vai... Opa. Deixa eu copiar aqui. Ó, aqui vai dar 1, e aqui vai dar 0, vai dar 2. Certo? Então, aqui é o ponto 1, 2. Vou botar aqui de maneira direta aqui. Se o t for 1, se o t for 1, o que significa? Que o ponto vai ser o ponto 1 mais 3, que é 4, né? Ó, substitui ali o x por, melhor dizendo, o t. Ó, 1 mais 3 vezes 1 vai dar 4, então o x vai ser 4. 4 vezes 1 é 4, mais 2 dá 6, né? Então aqui vai ser 6. Ó. Então o ponto 4, 6. Então, o que significa aquele 5 ali? É a distância, né, entre esses dois pontos aqui. Ó. É só calcular a distância entre os dois pontos. Né? Essa distância entre os pontos 4 e 6 e é exatamente o comprimento de arco, porque isso aqui é um segmento de reta. Né? É o comprimento de arco. Ó, vou fazer aqui raiz quadrada do ponto menos o outro. Então, como é que fica? Fica aqui dentro da raiz quadrada. Né? Tu tem que elevar ao quadrado a diferença aqui, ó. Fica 4 menos 1, elevar ao quadrado, mais, né, a mesma coisa para o y. Né? Subtrai e eleva ao quadrado. Ó. Vejo que vai dar exatamente o que tinha dado lá antes. Né? 6 menos 2. Né? Tá vendo? Vai dar a raiz quadrada de 3 mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, aliás. Vai ficar... Aqui vai dar 3 ao quadrado, que é 9. Né? 4 ao quadrado, que é 16. Ó. E raiz quadrada de 16 mais 9 é raiz quadrada de 25. Né? Raiz quadrada de 25. Que é igual a 5. Então, vocês vejam que é exatamente isso que foi calculado. Então, nesse caso, né, quando é um segmento de reta, né, o valor do S corresponde à distância entre dois pontos. Tá? Quando é que não vai acontecer isso direto? Deixa eu ver aqui um exemplo. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos pegar a seguinte curva aqui. Vou pegar aqui o T e aqui o T ao quadrado. Aí já não vai ser tão quadradinho. O que vai acontecer aqui, né, pessoal? Vou calcular o comprimento de arco entre dois pontos. Um é o 0 e o outro é um ponto arbitrário, T1 igual a T. Né? Então, eu vou pegar aqui a fórmula, certo? Então, para eu implementar essa fórmula, né, eu preciso calcular o vetor tangente. Ó, o vetor tangente é a derivada do vetor alfa. Ó, então, aqui vai dar derivada de t, que é 1, né? Derivada de t ao quadrado, que é 2t. Tá? Então, quando for calcular essa integral aqui, o que vai acontecer? Vai ter aqui, ó, aqui no extremo inferior é 0.
Aqui no extremo superior é t. Tá? E aqui tu vai escrever, então, no lugar dessa expressão aqui, ó, vai botar a raiz quadrada, ó, da soma dos quadrados ali das componentes do vetor alfa'. Ó. Então, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, né? Mais, ó, 2t elevado ao quadrado. Aqui, ó. Ou seja, o S vai ficar essa equação aqui, ó. 1 mais 4, né? 2 ao quadrado é 4 e t ao quadrado. E essa integral aqui, ó, tu não consegue resolver, né? Pelos métodos elementares. Né? Então, fica expresso dessa forma aqui, né? E não tem solução. Não tem solução pelos métodos elementares. Para esta equação aí, tu não consegue achar uma solução explícita. Tu só deixa a integral assim indicada, mas não consegue resolver. Como é que tu resolve? Por substituição trigonométrica, né? Existem certas substituições trigonométricas que tu pode fazer que tu consegue resolver integrais desse tipo aqui. Tá? Bom, então tá. Então, voltando aqui, ó, né, a gente vai dizer que uma curva regular, aqui na página 39, né, definição 3.3, uma curva regular alfa é dita parametrizada pelo comprimento de arco, se para cada dois pontos, né, T0 e T1, onde o T0 é menor ou igual a T1, o comprimento do arco da curva alfa de T0 até T1 é igual à diferença T1 menos T0. Isto é, a integral de T0 até T1 do módulo do vetor tangente é igual a T1 menos T0. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que a curva está parametrizada pelo comprimento de arco, né? E essa proposição 3.4 está dizendo que uma curva regular está parametrizada pelo comprimento de arco, sem somente ser, né, para todo t pertencente ao intervalo i, o módulo do vetor tangente for 1. Tá? Então, quando isso acontecer, tá? A curva vai ser, quando o módulo do vetor tangente for sempre igual a 1, isto é, quando o vetor tangente sempre for um vetor unitário, é porque o parâmetro da curva é o comprimento de arco. Então, se a gente olhar os exemplos ali, né, que a gente acabou de fazer, vocês veem que no primeiro exemplo é o que acontece aqui, ó. Né? Ó, no caso da circunferência, né, esse parâmetro aqui, tá, que é o t, na verdade, esse t aqui é igual ao comprimento de arco. Tá? Porque quando eu calculo a integral de 0 até π sobre 2, deu exatamente π sobre 2 menos 0, que é igual a diferença, né, entre os dois extremos. Então, quando acontece isso, essa curva está parametrizada pelo comprimento de arco. Então, esse t aqui, ó, é o comprimento de arco. Né? Já no exemplo 2, não é o comprimento de arco, né, porque a integral de 0 até 1, né, que mede o comprimento de arco entre esses dois pontos aqui, deu 5. Tá? Mas é fácil fazer aqui a reparametrização pelo parâmetro comprimento de arco, como a gente vai ver ali. Tá? Então, né, quando é que a gente faz a parametrização pelo comprimento de arco? Né? É só calcular aqui, ó, né, a integral de S e integral de 0 até t, né, do vetor alfa'. Tá? Então, a aplicação beta aqui esse... Quer ver onde é que está a definição aqui? Né? Ó, aqui. 3.6. O beta, que é essa parametrização aqui, ó, o alfa composta com H. Tá? Então, onde o H é a função inversa do S, né, definido naquele intervalo. Então, tu vai ter que calcular o parâmetro do comprimento de arco, tá, e fazer a inversão. Tá? É isso que tem que fazer aqui. Então, isolar o T em função do S. Okay? Por exemplo, aqui, ó, no caso desse exemplo aqui, né, ó, o que ele faz aqui? Deixa eu aproveitar aqui, ó, o texto, para não ter que fazer de novo. Né? Pega essa equação aqui, ó, o exemplo 3.7, tá? A equação alfa de t igual a t mais c
e bt mais c, né, onde o t pertence aos reais e o a ao quadrado mais b ao quadrado diferente de zero, isso aqui é a equação de uma reta. Tá? Então, como é que vai calcular o comprimento de arco? Tu vai calcular a partir do instante t igual a zero, né, até o instante t. Então, vai ficar a raiz quadrada, né, do módulo do vetor tangente. Ó. Tu vai derivar isso aqui, vai dar a. Deriva esse aqui, resulta igual a b. Né? Então, vai ficar a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, que são as coordenadas do vetor alfalinha, né, dentro da raiz quadrada aqui. Mas isso aqui é uma constante, né? A integral de uma constante é a própria constante, raiz quadrada de a mais b ao quadrado, vezes o extremo superior do intervalo, que é o parâmetro t. Então, tu iguala isso aqui, né? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado igual a, vezes t igual a s, então o t vai ser o s dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Né? Então, é isso que é feito aqui. Ó. Então, né, quando é feita a função inversa, né, vai ficar o s dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, tu vai substituir onde tu tem o t lá nas equações paramétricas, que deixa eu só... Ó, onde tu tinha o t aqui, ó, né, tu vai substituir o t por s dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, ficou estas equações aqui. Então, nesta nova equação vai ficar o beta de s, que é a vezes s dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c, e b vezes s sobre a ao quadrado, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais d. Estas equações aqui são as equações que definem uma reta lá no R2, e esta reta está parametrizada pelo parâmetro S, que é o comprimento de arco. Tá? Então, eu vou encaminhar para o encerramento aqui, pessoal. Eu vou retomar esse assunto aí a partir da próxima terça-feira, então, tá? Começando nestes exemplos aqui das páginas 40 e 41 aqui do livro, né? Então, onde eu vou trabalhar esse conceito de parametrização da curva pelo parâmetro comprimento de arco. Tá? Certo, então, senhor. Então, o que eu posso indicar para vocês aqui do livro? Deixa eu dar uma olhada aqui. Logo aqui depois. Vocês podem tentar fazer aqui, ó, né, o número 1 e o número 2 aqui da página 41. Tá? Esses dois exercícios vocês podem tentar fazer. Tá? Ok. Tá, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Falamos na próxima terça-feira. Boa noite. Uma boa noite.